Estatisticamente falando, se a gente analisar um sistema de saúde comum, assim, de grande porte, existem dezenas de milhares de pacientes adultos operando diariamente com um segredo fundamental, um segredo exaustivo e muitas vezes incapacitante sobre eles mesmos. E o mais chocante dessa estatística toda é que a imensa maioria dessas pessoas nem sequer desconfia do próprio segredo, né? Exatamente. É tipo uma falha sistêmica de proporções absurdas, algo que passou totalmente sobre o radar da medicina moderna por décadas. Uhum. E é exatamente sobre esse ponto cego monumental que a gente vai se aprofundar na nossa imersão de hoje. Para quem está ouvindo a gente, as nossas fontes base para essa análise são 2 livros divisores de águas. Livros fantásticos, por sinal. Sim, muito. O primeiro é Is This Autism? A Guide for Clinicians and Everyone Else. E o guia complementar dele, focado em diagnóstico, o Is This Autism? A Companion Guide for Diagnosing. Ambos foram escritos pela dona Henderson, a Sarah Wayland e a Jamel White. E a missão da nossa imersão aqui hoje é entender a fundo a crise silenciosa da chamada geração perdida de adultos autistas, certo? Certo. A gente está falando de pessoas que passaram a vida inteira sem um diagnóstico, pessoas fazendo um esforço cognitivo brutal para, esconder os próprios instintos, e a gente vai ver como esse processo constante simplesmente destrói a saúde mental delas. É pesado. A visão que a sociedade tem do autismo e até mesmo a visão de muitos médicos de confiança por aí tá tão desatualizada que é um absurdo. Totalmente. É altamente provável que quem está nos escutando agora conviva de perto com uma pessoa autista sem que ninguém tenha a menor ideia disso. Ninguém mesmo. Pois é, e para entender como a gente chegou a esse nível de invisibilidade em massa, a gente precisa voltar um pouco. Precisamos olhar para a própria lente através da qual a psiquiatria e a cultura enxergaram o autismo por quase um século. Uma lente incrivelmente distorcida, né? E muito restrita. Se a gente pensar na cultura pop, a imagem clássica que cristalizou na mente das pessoas foi aquele personagem do Dustin Hoffman no filme Rain Man, lá nos anos 80. Sim, ou mais recentemente o Sheldon, de The Big Bang Theory. Exato. O estereótipo virou um gabarito fixo. Sempre um homem branco, visivelmente excêntrico, que detesta qualquer contato visual e que fala de um jeito robótico e provavelmente tem alguma habilidade quase sobrenatural com matemática. Tipo isso. Ou com trens, né? O clássico, clichê. E, se a pessoa não se encaixasse perfeitamente nessa caixinha estreita, ela simplesmente não era autista aos olhos do mundo. Certo, vamos desvendar isso. Como é que a medicina lidava com isso na época? O que é fascinante aqui é que essa visão engessada era o pilar do que a gente chama de modelo médico na psiquiatria tradicional. Sob esse modelo antigo, o autismo era visto estritamente como uma patologia, sabe? Uma tragédia infantil. Uma doença ser curada. Exatamente. Um conjunto de defeitos que precisavam ser corrigidos. O foco dos profissionais estava 100% no déficit. Mas o que as autoras das nossas fontes detalham com muita precisão é a transição necessária para o paradigma da neurodiversidade. Que é uma mudança gigantesca de perspectiva. Totalmente. Esse novo entendimento científico vê o autismo não como um erro no código genético, mas como uma variação biológica e neurológica perfeitamente natural da espécie humana. Uhum. E a deficiência, nesse novo olhar, não é uma falha inerente ao indivíduo. É sim o atrito constante gerado quando um cérebro divergente tenta funcionar em um mundo construído de forma super inflexível para a maioria. O que me lembra bastante a analogia das pessoas canhotas, que tá lá nas fontes, ilustra perfeitamente essa mudança de paradigma, né? Essa analogia é brilhante. Porque, historicamente, ser canhoto não era só mal visto. Era considerado um defeito moral, tipo um pecado mesmo. A própria raiz da palavra sinistro vem do latim para o lado esquerdo. Sim, eu li sobre isso. As crianças canhotas apanhavam nas escolas, né? Exato, apanhavam com réguas, eram forçadas fisicamente a amarrar a mão esquerda nas costas para aprender a escrever com a mão direita a qualquer custo. O mundo estava literalmente forçando uma correção em algo totalmente natural. E hoje em dia, obviamente, a ciência e a sociedade entendem que ser canhoto é só uma variação neurológica. Ninguém acha que é doença.
Pois é. O atrito ainda existe, claro. Tenta usar uma tesoura comum ou um abridor de lata sendo canhoto para ver. O mundo ainda é desenhado para destros. Sim, mas ninguém medica isso hoje. E com o autismo a gente está engatinhando por essa mesma transição. O problema é que as consequências de forçar um cérebro autista a operar como se fosse neurotípico são infinitamente mais devastadoras. Nossa, nem se compara. Principalmente porque o modelo antigo nos cegou para as forças desse cérebro, sabe? Com certeza. O foco no déficit apagou completamente características incríveis, a capacidade de processamento profundo de detalhes, a memória hiperespecífica, o poder de hiperfoco. Sem contar aquele senso de justiça e integridade que costuma ser muito marcante neles. Exato. Os médicos literalmente não sabiam o que procurar quando o paciente na frente deles não agia como o estereótipo do Heinemann. Eles ficavam perdidos. E isso gerou um efeito dominó catastrófico, né? Porque os professores e pediatras só procuravam o estereótipo óbvio. Uhum. E aí, milhares de crianças cresceram percebendo sozinhas, de forma muito instintiva, que o jeito natural delas de existir no mundo era considerado inaceitável. E começaram a esconder os próprios traços para evitar punições ou bullying. E é aqui que a gente entra no mecanismo de sobrevivência mais exaustivo de todos. O famoso camouflaging e masking. A camuflagem e o mascaramento. O paciente essencialmente apaga a si mesmo, de forma constante. Apaga para imitar o que a gente considera seu comportamento neurotípico. E, acho bom a gente definir rápido aqui para quem está ouvindo. Claro, manda ver. Neurotípico é o termo usado para descrever o padrão de funcionamento cerebral da maioria das pessoas. O que a sociedade convencionou chamar de normal, entre aspas. E o mascaramento é o processo de tentar performar esse padrão o tempo inteiro. Mas a gente precisa aprofundar em como isso funciona na prática. Porque as fontes deixam claríssimo que não estamos falando de simplesmente ser educado ou seguir regras básicas de etiqueta. Não, de jeito nenhum. É um processo profundo e fisiológico, né? Muito. A amígdala no cérebro de uma pessoa autista muitas vezes processa as interações sociais de um jeito diferente. Quando uma pessoa autista não diagnosticada percebe que está quebrando uma regra social invisível, o cérebro dela frequentemente interpreta isso como uma ameaça real de sobrevivência. Nossa. Não é só um constrangimento momentâneo, então. Não. O sistema nervoso entra em estado de alerta máximo. O mascaramento surge dessa hipervigilância. É a pessoa forçar fisicamente o contato visual durante uma conversa inteira, mesmo que olhar nos olhos cause uma dor, um desconforto físico ardente. Entendi. E tem a ver com reprimir os movimentos também, né? Sim, suprimir os movimentos corporais repetitivos, conhecidos como stimming, tipo balançar as mãos ou mexer nas pernas, que, ironicamente, são exatamente o que o corpo precisa fazer para acalmar o sistema nervoso sobrecarregado. Ensaiar mentalmente roteiros inteiros antes de fazer uma ligação telefônica simples, mapeando todas as respostas possíveis. É um gasto de energia surreal. E o Matthew G., que é um dos indivíduos citados nas fontes, usa uma metáfora que crava muito bem o nível de esforço disso. Ah, a metáfora do idioma, né? Essa mesma. Ele compara o mascaramento a falar uma segunda língua. Você pode morar em outro país há anos, ser completamente fluente, ter um vocabulário impecável, mas aquela nunca vai ser a sua língua materna. Sempre vai exigir do seu cérebro um nível de tradução simultânea e um gasto calórico mental muito maior do que para alguém que nasceu falando aquele idioma. E a situação fica ainda mais insustentável quando a gente adiciona as camadas de interseccionalidade, que as autoras chamam de dupla camuflagem. Bem lembrado. Pensa, por exemplo, nos indivíduos autistas negros. Sim. Na nossa sociedade, que é estruturalmente racista, pessoas negras já precisam frequentemente fazer o tal do code switching. Que é aquela alteração constante da forma de falar e agir para parecerem mais aceitáveis em espaços predominantemente brancos e corporativos. Exatamente. Agora imagina essa pessoa tendo que calcular esse code switching racial e, simultaneamente, realizar todo o mascaramento autista para esconder os traços neurológicos. O custo cognitivo dessa dupla camada de proteção é incomensurável. É de enlouquecer qualquer um.
Mas espera, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um momento aqui. Manda. Porque acho que quem tá ouvindo pode se pegar pensando assim, a vida em sociedade não exige que todo mundo finja um pouco? Quer dizer, eu escondo que tô com uma dor de cabeça latejante para terminar uma reunião. Sim, é uma dúvida comum. Todos nós forçamos um sorriso educado no elevador quando o vizinho conta uma história chata. Todos engolimos sapos. Onde a gente traça a linha entre o cansaço normal de viver em sociedade e esse mascaramento autista? Se conectarmos isso ao panorama geral, a diferença fundamental está na escala contínua e na origem do comportamento. Como assim? Quando você sorri para o vizinho chato, você está apenas escondendo o seu tédio temporário. Você não está suprimindo a maneira fundamental como o seu sistema nervoso regula estímulos físicos para não entrar em pânico. Ah, entendi. É uma questão de sobrevivência biológica, no fim das contas. Exato. Uma citação da Jess, ou lá nas fontes, ilustra esse abismo de diferença. Ela conta que trabalhar apenas 13 horas por semana a fazia sentir como se estivesse jogando Tetris sem parar dentro da própria mente. Tetris mental, nossa, que imagem forte. Calculando, girando e encaixando peças ativamente a cada milissegundo de cada interação com clientes ou colegas. Ela precisava de dias de isolamento absoluto no escuro apenas para recuperar a capacidade de falar depois de um turno. Dias no escuro. Isso não é só cansaço de fim de expediente. Não mesmo. O mascaramento autista não é uma escolha para ser amigável. É uma resposta de trauma em uma sociedade que pune ativamente a diferença. É a consequência direta do capacitismo. E se essa pessoa passa décadas rodando o próprio motor no limite máximo de giro só para sustentar essa máscara, uma hora a mecânica cede, né? O sistema entra em colapso. É inevitável. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu comecei a pensar nisso como alguém que passa a vida inteira dirigindo um carro na estrada, a 100 por hora, mas com o freio de mão completamente puxado. Uma excelente analogia. O atrito constante derrete os componentes internos do motor. E quando a fumaça começa a sair, não adianta o mecânico dizer que é só colocar um aditivo no combustível. O problema é sistêmico. Essa sua analogia descreve com perfeição a chegada do burnout autista. E a gente precisa separar isso muito bem do burnout confissional clássico que a maioria das pessoas conhece. Pois é, o burnout autista parece ir muito além da exaustão ligada ao excesso de trabalho. Muito além. O burnout profissional está geralmente ligado ao excesso de tarefas ou ao estresse no ambiente corporativo, né? Sim. Já o burnout autista é uma fadiga sistêmica, neurológica e profunda. É o resultado de tentar existir e mascarar em um mundo sensorialmente e socialmente hostil por anos a fio, sem tempo de recuperação adequado. E as descrições nos livros são dolorosas de ler. Pessoas relatam uma névoa mental tão densa que elas simplesmente esquecem como executar tarefas básicas. Sim, coisas como cozinhar uma refeição que fazem há anos. Relatam perda severa de memória recente e, em casos extremos de sobrecarga, a perda temporária da capacidade física de falar. O mutismo. É o sistema nervoso puxando o disjuntor de emergência e desligando tudo para tentar se proteger. E é exatamente no meio desse colapso, quando a máscara finalmente quebra, que o adulto busca ajuda médica. E aí a gente entra num território assustador. Ao ler as fontes, eu fiquei chocada com a lista de diagnósticos incorretos que essas pessoas recebem quando chegam aos consultórios em colapso. É uma lista longa e trágica. Muitos adultos autistas saem de lá diagnosticados com transtorno de personalidade borderline ou TOC, transtorno de personalidade evitativa, ansiedade generalizada e depressão severa. Parece que a classe médica inteira está olhando só para a fumaça saindo do capô e ignorando o freio de mão puxado. Mas me conta, por que você acha que isso acontece tanto? Eu acho que os profissionais de saúde não foram treinados para ver o autismo em adultos, sabe? Eles são treinados para reconhecer e catalogar sintomas externos, comportamentos isolados. Perfeito. A confusão com o TOC é um dos exemplos mais reveladores de como a mecânica interna é mal interpretada nos consultórios. Como funciona essa confusão na prática? Bom, um profissional vê um adulto precisando seguir uma rotina rígida, lavando as mãos de uma forma específica, repetidas vezes, ou organizando objetos obsessivamente.
Imediatamente, ele rotula aquilo como toque. Mas não é a mesma coisa. Não. O mecanismo subjacente é o oposto do autismo. Na psiquiatria, a gente usa os termos ego-distônico e ego-sintônico. O toque é fortemente ego-distônico. Ego-distônico seria algo que causa aversão à própria pessoa? Exato. O paciente é invadido por pensamentos terríveis e intrusivos que causam enorme ansiedade, e ele realiza as compulsões para tentar afastar essa ansiedade. Ele odeia fazer aquilo, causa sofrimento, mas se sente refém. E no autismo? Já no autismo, a repetição, o stimming ou o foco intenso em rotinas são egocintônicos. Eles são reconfortantes, sabe? Ah, entendi. Eles trazem alívio em vez de sofrimento. Isso. Eles organizam o caos do mundo externo, trazem paz, previsibilidade e até prazer. O estresse no autismo não vem de realizar o ato repetitivo. Vem exatamente de quando o ambiente impede a pessoa de fazer essa regulação. Nossa, faz muito sentido. Um médico vê a repetição de fora e acha que é a mesma coisa, mas a experiência interna é diametralmente oposta. Exatamente. O comportamento parece o mesmo, mas a motivação e o impacto no cérebro são outros. Mas eu ainda me pergunto, como testes psicológicos clínicos, que deveriam ser cientificamente rigorosos, deixam isso passar? Porque o ambiente de testagem não testa a realidade da vida. Pensem como uma avaliação neuropsicológica é feita. Numa sala de clínica, né? Sim, o paciente adulto é colocado em uma sala silenciosa, com controle de temperatura, luz suave, interagindo um a um com um profissional empático, paciente e encorajador. O que é o oposto do mundo real. Para um cérebro autista que passou 30 ou 40 anos usando sua inteligência pura para analisar padrões sociais e imitar o comportamento esperado, aquele ambiente é o mais fácil possível para mascarar. Não tem estímulos imprevistos ali. O paciente consegue usar o intelecto para performar a normalidade e simplesmente gabarita a prova de cognição social por uma hora. Ele tira nota 10 em ser neurotípico naquele momento. Mas aquele teste não reflete em nada o caos de um escritório aberto, sabe? Telefones tocando, luzes fluorescentes zumbindo, chefes exigindo respostas rápidas, tudo ao mesmo tempo. E a Alexa G, outra voz citada no livro, tem uma frase que corta como vidro. Ela diz assim: "Nós escondemos isso para sobreviver, até não conseguirmos mais." É uma frase devastadora, porque o médico avaliador só tem acesso à versão altamente mascarada no consultório silencioso ou à versão já fragmentada e em choque trazida pelo burnout profundo. A engrenagem real trabalhando por trás passa batido. E essa combinação trágica toda: falta de treinamento médico focado em adultos, testes descolados do mundo real e a capacidade quase mágica de camuflagem. Tudo isso nos leva ao núcleo da nossa análise de hoje. A criação daquela lacuna demográfica absurda. Exato. O que os pesquisadores Meng-Chuan Hai e Simon Baron-Cohen batizaram de a geração perdida de adultos autistas. É um fenômeno que atinge em cheio as pessoas nascidas antes da metade da década de 90. Na infância delas, se elas tinham um vocabulário avançado e tiravam notas boas, a possibilidade de autismo sequer cruzava a mente dos pediatras. E a ironia dolorosa é que o que a gente está vendo hoje é uma onda massiva dessa geração, descobrindo o próprio autismo, mas não por causa deles mesmos, e sim através dos filhos, né? Sim, é super comum. A criança recebe o laudo, o pai ou a mãe começa a ler sobre as características, olha para as avaliações sensoriais da criança e leva um choque. Eles pensam: espera, mas eu faço isso desde que me entendo por gente. Sempre foi assim comigo também? É quase uma herança reversa. E para colocar o tamanho dessa geração perdida em perspectiva, as fontes trazem um estudo monumental conduzido pela rede de saúde Kaiser, lá nos Estados Unidos. Os números desse estudo são alarmantes. Sim. Eles pegaram os registros de 1,6 milhão de pacientes adultos. Se você pegar as taxas de prevalência de autismo conhecidas hoje e aplicar a esse grupo, deveria haver mais de 36 mil adultos autistas ali. E você lembra quantos realmente tinham o diagnóstico nos prontuários? Apenas 1.507.
Faltam mais de 34 mil pessoas só nessa amostra. 34 mil pessoas invisíveis. E não estamos falando de números em uma planilha. Para quem está ouvindo agora, pensa naquele colega de trabalho que é brilhante, mas parece viver à beira da exaustão nervosa e foge para o silêncio após qualquer reunião. Ou naquela amiga que parece ter um roteiro ensaiado para qualquer interação social e que fica fisicamente desconfortável se o roteiro quebra. Pode não ser só o jeito da pessoa. São dezenas de milhares de adultos passando a vida inteira sem o manual de instruções do próprio cérebro. E o pior é que eles internalizam tudo isso como falha de caráter. Crescem achando que são preguiçosos, fracos, quebrados. Porque sentem que a vida é muito mais pesada para eles do que para os outros e não sabem o porquê. Por essa exata razão, o momento em que essas pessoas recebem o diagnóstico tardio não é um momento de luto ou de sentença trágica, como a mídia às vezes retrata. Nas histórias reunidas pelas autoras, o diagnóstico traz um alívio quase indescritível. É a validação de que o sofrimento deles não era frescura, era neurológico e ambiental. Tem um detalhe nas fontes que achei brilhante sobre o símbolo da peça de quebra-cabeça. Historicamente, é um símbolo muito odiado na comunidade autista. Sim, porque passava a mensagem de que o autista era um enigma a ser consertado pela sociedade, pela cura médica. Exato. Mas as autoras subvertem isso no contexto do diagnóstico tardio. O diagnóstico não resolve um quebra-cabeça para os médicos. Ele entrega a peça que faltava para a própria pessoa entender a sua história. É o que permite que elas olhem para o passado, para as falhas sociais e exaustão e finalmente tenham autocompaixão. Então, o que tudo isso significa na prática terapêutica? Isso levanta uma questão importante. É tipo, a pessoa finalmente entende o porquê de tudo. Se descobre autista aos 40 anos e começa a terapia. E agora? O objetivo é forçá-la a arrancar a máscara completamente e ser ela mesma o tempo todo? Não, não é. Porque as autoras e o modelo da neurodiversidade entendem que o mundo lá fora ainda é implacável. Arrancar a máscara bruscamente não é seguro. Pode causar demissões, isolamento, preconceito. Exato. Pessoas autistas não mascaradas frequentemente enfrentam discriminação pesada. A terapia ética não exige que a pessoa pare de mascarar para provar que é autêntica. Mas também não é sobre ensiná-la a mascarar com mais eficiência para agradar os neurotípicos, certo? De forma alguma, isso seria terapia antiquada. O alvo central hoje é devolver a agência a essa pessoa. O poder de escolha e a consciência do processo. É ajudar esse adulto a escavar e descobrir quem ele realmente é por baixo daquela armadura. É dar a ele a capacidade de notar. Ok. Estou mascarando agora para sobreviver a esta reunião de diretoria. E ao ter essa consciência, ele ganha a habilidade de planejar os tempos de descanso e isolamento para não chegar ao burnout. E o mais belo de tudo, ajudar a encontrar e cultivar espaços seguros. Comunidades, amizades, parceiros, onde a máscara possa finalmente ser deixada na porta antes de entrar. No fim das contas, a principal lição que tiramos dessa nossa imersão é que a ideia rígida do que chamamos de normalidade é uma ilusão limitante. E tentar forçar toda a diversidade neurológica da espécie humana a caber em um único molde cobrou um preço devastador de milhões de pessoas que hoje formam essa geração perdida. Compreender as engrenagens do autismo e o peso da camuflagem não é algo que interessa apenas a psiquiatras. É crucial para quem contrata, para educadores, para maridos, esposas e amigos. O exercício real da empatia começa quando a gente aceita que a nossa forma de processar o mundo não é o modelo padrão para toda a humanidade. É precisar ouvir o outro, especialmente quando a exaustão acontece nos bastidores. Com certeza. E isso me leva ao pensamento final que quero deixar para quem está nos escutando mastigar ao longo da semana. Adoro essa parte. A gente passou todo esse tempo dissecando como a depressão severa e o burnout autista nascem de um único ponto. O atrito colossal de tentar sobreviver num ambiente construído de forma exclusiva para o conforto dos neurotípicos. É uma luta diária. Mas pensem nisso. E se a nossa sociedade fosse desenhada desde o alicerce para ser inerentemente flexível? Se as escolas e escritórios oferecessem acomodações sensoriais, comunicação direta e respeito aos limites de energia como sendo a regra básica de convivência e não uma concessão especial? É um cenário completamente diferente. Se o mundo simplesmente parasse de forçar essas pessoas a operarem a vida inteira com o freio de mão puxado, escondendo quem são,
O conceito do que chamamos hoje de autismo leve ainda seria visto remotamente como um transtorno incapacitante. Fica a dúvida. Ou será que, finalmente, a gente olharia para isso apenas como mais uma variação biológica e cultural, tão comum e livre de patologia quanto o ser destro ou canhoto? A verdadeira pergunta não é o que há de errado com o cérebro deles, mas sim o quão deficiente alguém realmente seria se o mundo parasse de puni-lo por não ser outra pessoa. Reflitam sobre isso. E até a nossa próxima análise profunda.